Olá, e aí, vamos estudar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre jornada de trabalho. É um assunto bem legalzinho, né? Tem gente que fala assim, não gosto de falar sobre jornada de trabalho. Ô, meu amigo, se você trabalha, se você é CLT, ou se você é um administrador e trabalha aí nessa área, né, como administrador, como auxiliar contábil, ou você trabalha aí em uma gestão de RH, ou na parte de desenvolvimento aí humano, ou no setor pessoal. Então é importante você estar inteirado sobre algumas nuances desse assunto, né, jornada de trabalho. Porque nós sabemos que todo trabalhador, né, CLT, ele tem os direitos dele, assim como as obrigações. Então aí o gestor, quem está à frente de uma empresa, quem está trabalhando nesses setores administrativos, deve estar bem ciente dos direitos, né, de um trabalhador, bem como as suas obrigações. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora, sobre a jornada de trabalho, sobre alguns aspectos dos contratos de trabalho. Vamos falar também questão de algumas observações, né, que devem ser feitas na hora do contrato do trabalho, de prestação de serviço. Só lembrando, como eu falo em todo vídeo, às vezes você vai notar que eu vou olhar para baixo, é porque eu tô com uma colinha, um roteirinho aqui, para que não deixe de ser dito pontos que eu acho importantes e interessantes dentro deste assunto, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é entender o que é o contrato de trabalho, certo? O contrato de trabalho, gente, nada mais é do que um documento formal onde vai estar ali descrito todas as informações do empregador, nome da empresa, CNPJ, tudo direitinho, e vai também precisar conter ali nesse contrato, né, de trabalho os dados do empregado, né? Então, nome, dados pessoais, precisa estar tudo bem descrito no contrato de trabalho. É um documento formal, esse contrato, certo? E ele é que vai estar escrito ali de forma bem minuciosa as obrigações do empregador, né? Data de pagamento de salário, valor de salário, benefício, se houver, bem como as obrigações do trabalhador, certo? Jornada de trabalho, vai estar ali também descrito questão das horas, né, de folga, horário de intervalo, precisa estar tudo bem descrito num contrato de trabalho, certo? Por quê? Porque a jornada de trabalho, gente, é muito importante quem trabalha ali à frente de uma empresa ter o controle eficaz dessa área. Porque através dessa jornada de trabalho bem feita, né, desse controle bem feito, que vai poder pagar de fato o que o empregado tem direito, né? Então, isso aí é uma segurança para a própria empresa, tá bom? Outra coisa também que as pessoas têm muita dúvida dentro desse assunto é quando tem vínculo empregatício. Jamile, quando é que de fato uma pessoa tem vínculo empregatício com uma empresa, né? É só quando assina a carteira? É só quando a carteira está assinada? Quando está formalizado? Sim, também. Mas não só quando a carteira está assinada. Se eu estou sujeita a chegar em uma empresa, em um local de trabalho, no mesmo horário, sair no mesmo horário, sou submissa às regras daquela empresa, né? Se eu tenho assiduidade nas tarefas daquela empresa e eu não posso delegar a outras pessoas, aquela tarefa é uma função minha, isso configura vínculo empregatício, certo? Independente de estar com a carteira assinada ou não. Então, olha a importância de ser tudo legalizado, de ser tudo registrado, né? Outra questão, houve subordinação, é vínculo empregatício. Houve a questão da pessoalidade, o trabalho é meu, eu que executo, vínculo empregatício. Onerosidade, né? Eu faço o serviço em troca de um pagamento, vínculo empregatício. E a questão da continuidade, né? Não é só porque eu trabalhei hoje, né? Fui hoje, prestei um serviço, sou funcionário. Não.
tem que ter assiduidade, né? Precisa ser algo contínuo. Aí, isso aí vai sim configurar como prestação de serviço, né? Como, de fato, ali um trabalho que está sendo executado e feito para uma empresa e gera vínculo empregatício, tá bom? E aí a gente pode perceber também que o vínculo empregatício perante a lei é bem detalhado, né? É uma definição legal, está lá dentro da CLT, né? Todos nós sabemos nossos direitos como trabalhadores, né? E é pela CLT que nós podemos ver aí que são estabelecidas, né, as normas do contrato de trabalho. E através da CLT também fica bem claro os direitos e as obrigações de um funcionário, tá bom? E aí, gente, esse controle da jornada de trabalho, ele é feito pelas empresas, né? É importante, como eu já falei, tanto na questão jurídica, né? Porque quando você tem um documento formal, quando você faz tudo que a lei pede que seja feito, você fica resguardado. Tanto para o funcionário também, que vai ter ali os seus direitos assegurados, que vai ter ali a noção de quais os seus deveres como funcionário, tá bom? Então, é importante que seja, assim, de fato, um controle bem feito e de que seja registrado, que tenha um contrato. Por quê? Porque através de tudo que está no contrato é que o trabalhador, que o administrador, que o gestor vai poder identificar ali, de fato, o que tem sido desenvolvido por aquele funcionário e poder fazer os pagamentos de forma correta, né, de hora extra, se houver, de folga, se houver, de bancos de horas, se houver também, certo? E aí a gente fica pensando, mas quantas horas eu posso trabalhar, de fato, né? Como é que é isso aí? Ah, eu trabalho, tem gente que fala, eu trabalho 6 horas, eu trabalho 7, eu trabalho 8, trabalho 9 horas. Como é que se dá isso? Gente, pela nossa CLT, nós hoje temos a maioria, né, dos trabalhadores uma jornada de trabalho aí de 8 horas, tendo direito a 1 hora de intervalo, né, 1 hora de almoço aí, separar para poder descansar. Vamos combinar, é pouco, né? Também acho. Mas é isso que a lei diz, né? Então, assim, você trabalha ali 4 horas, parou para almoçar e depois volta e trabalha mais 4, certo? Ah, mas eu não trabalho 8 horas, eu só trabalho 6 horas. E aí, como é que fica meu descanso? Quando a pessoa trabalha 6 horas, ela pode trabalhar de forma... pode fazer direto essas 6 horas, contanto que ela tenha também ali sua meia hora de descanso, né? Trabalhou 6 horas, vai fazer as 6 horas direto, mas você precisa também ter um momento de descanso. Não pode pegar 6 horas direto sem ter esse momento de descanso, certo? Ah, e quem trabalha à noite, como é que fica? Quem trabalha à noite, gente, ele tem um aumento no salário dele, porque é chamado de adicional noturno. Então, essa jornada do trabalhador que ele trabalha à noite, ele tem esse adicional noturno, certo? Jamile, e como é que fica a questão se eu fizer horas extras, né? Se já tem um combinado de você fazer horas extras, você vai receber pelas suas horas extras. Tá aí a importância, né, do controle da jornada de trabalho. Você vai receber a acrescida, né, do percentual devido. Ou também a questão do banco de horas, né? Tem empresa que elas falam, olha, a gente faz um combinado e aí se vocês precisarem, a gente faz essa questão do banco de horas. Vocês trabalham a mais, né? Como se fosse a hora extra naquele dia. E quando houver necessidade ou do funcionário ou que a empresa de fato não vai funcionar naquele dia, pode acabar dando a folga ali para os funcionários, tá bom? Nesse caso aí, utiliza-se o banco de horas, certo? Normalmente, a benefício do funcionário, tá? O banco de horas. Outra coisa bem interessante também são as formas, né, de contrato. Existe o contrato, né, indeterminado, de trabalho indeterminado, que é aquele que assinou a carteira e aí você tem o período de experiências, né, experiência até 90 dias, e aí dando tudo certo, vai efetivar e é indeterminado. Vai encerrar quando, Jamila, esse contrato? Quando a empresa dispensar o seu serviço ou quando você
pedir demissão, os dois, um. Aí, e como é que se dá isso? A empresa pode demitir por justa causa ou sem justa causa, certo? Pedido de demissão também, ele pode ser um pedido de demissão por parte do funcionário. Hoje também existe a modalidade do pedido de demissão consensual, né? Onde ambas as partes ali elas manifestam o interesse de que haja quebra do contrato de trabalho, tá bom? Esse é o contrato determinado. Desculpa, indeterminado. E existe também o contrato que é o determinado. Esse determinado, ele tem início, né, o nome já diz, ele tem início, tem uma data para começar e tem uma data para encerrar. Nós podemos ver bem claramente exemplos de pessoas que trabalham em épocas festivas, onde elas são contratadas, né, tem os direitos que elas merecem, né, como trabalhador, mas esse contrato ele tem uma data para começar e uma data para encerrar, tá bom? E aí outra questão é a questão do estagiário, né? Ele tem um salário diferente dos demais, tem um horário também diferente dos demais. Tem o trabalhador remoto, né? O trabalhador remoto ele presta serviço às vezes de sua casa, né? Na maioria das vezes de sua casa. E ele, se for CLT, ele vai também ter a sua jornada de trabalho vinculada ali à empresa, né? Vai ter ali todos os seus direitos trabalhistas também assegurados, certo? E aí a gente vê, ó, como é que a empresa faz esse controle aí dessa jornada de trabalho, né? São muitas regrinhas, uns trabalham 8 horas, outros 6, né? Outros trabalham apenas meio período, que é no caso do estagiário, né? Recebe também meio salário, mas também só trabalha meio período. E aí, como é que fica? Então, as empresas, elas fazem o controle dessa jornada de trabalho por meio de dispositivos, né? Algumas empresas bem antigamente, então tinha lá um documento que você todo dia chegava, você colocava o horário que chegou, o horário que saiu para almoço, o horário que voltou do almoço, o horário que saiu à tarde. Assinava ali no fim do dia, certo? Hoje a gente trabalha mais com a questão digital, eletrônica, né? Então tem aí os equipamentos que vai fazer o controle da frequência. Aí tem o relógio de ponto, né? Que fica ali às vezes nas paredes, em algum lugarzinho nas empresas, onde você vai fazer a batida do seu ponto. Tem a questão do ponto com a biometria, né? Tem os aplicativos de ponto hoje, bem legal também, onde até no celular, né, tem essa questão do aplicativo de ponto e tem o sistema de ponto eletrônico, que é o mais utilizado. E aí, seguindo, a gente vem ressaltar a questão da importância, gente, nos intervalos, nos horários de intervalo, horários de descanso, certo? Porque as empresas que elas não cumprem esses horários de descanso, elas estão sujeitas aí a penalidades da lei, tá bom? Então, a cada 8 horas você tem direito a 1 hora de descanso, a cada 6 horas você tem direito aí a meia hora de descanso, né? De 4 a 6 horas, né? Você tem aí de 10 a 15 minutos aí para você poder fazer esse descanso. E a questão do trabalho noturno, que é diferente, certo? No trabalho noturno, pessoal, o horário de descanso, ele é 1 hora e meia. O horário é um pouquinho maior, tá bom? Aí você fala, mas Jamile, eu trabalho 8 horas, mas eu tenho 2 horas de descanso. Acontece de algumas empresas num contrato ali por necessidade, às vezes, do horário do funcionamento da empresa. O que elas fazem? Elas dão um horário maior de descanso, mas também elas funcionam até um pouquinho mais tarde, mas não pode ultrapassar a jornada de 8 horas diária, né? E se ultrapassar, no caso, já entra a questão do pagamento de hora extras, certo? E aí, gente, as leis atuais da CLT, é isso que ela prevê, tá bom? A questão do estagiário, como eu falei, é meio período, né? Ele recebe também, proporcional ali. A questão do jovem aprendiz também, né? Que o contrato dele pode ir até 2 anos. E essas nossas leis, nós sabemos que elas já vieram de mudanças e que nós estamos aí também agora
à beira de uma mudança, né? Fala-se muito na mudança da jornada, onde está tendo muita polêmica, né? De você trabalhar 6 por 1, de você... Muitas mudanças, né, estão previstas e, de fato, nós não sabemos ainda, de fato, assim, como vai ficar essa questão dessas mudanças. Mas é interessante saber que as leis atuais, elas precisam ser seguidas pelas empresas, porque caso não seguidas, elas estão aí sujeitas, né, a sofrerem sanções das leis. E outra coisa também interessante é você buscar esse conhecimento, porque você, como um trabalhador, ou tem alguém na sua casa que trabalhe no regime de CLT, você precisa ter consciência de como deve ser feito, de o que deve ser seguido, né, quais são as obrigações e os direitos, porque, como eu sempre digo, o conhecimento ele é libertador, né? À medida que você conhece sobre determinado assunto, você se liberta para poder saber quais são os seus direitos e saber quais são os seus deveres e poder cobrar ali soluções efetivas e cobrar de que os seus direitos de fato sejam garantidos, tá bom? Então, não se contente com o que você já sabe, não. Procure um pouquinho mais, busque um pouquinho mais, porque conhecimento nunca é demais. Conhecimento te liberta, conhecimento te transforma, tá bom? Até o próximo vídeo.